novamente direi, alegre-se. Filipenses, ele é a carta mais alegre que Paulo escreveu, né? E curiosidade, ele estava numa prisão, num momento muito difícil, e lá ele estava alegre. Isso significa, né, traz pra gente que não é o ambiente que a gente está, não são coisas que a gente possui, é a presença do Senhor que nos traz a alegria. E ele continua lá no 12, né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E em quem, ou até mesmo onde, a gente tem se fortalecido? Essa pergunta ela é extremamente importante porque ali vai revelar onde está a alegria do nosso coração, né? Que ela vem única e exclusivamente do Senhor. E que a gente não foque os nossos olhos nos homens, nas adversidades, nos problemas, nas circunstâncias, porque todos nós temos problemas, todos nós passamos por momentos difíceis, por situações que a gente não quer, por momentos que a gente não espera, mas o Senhor, ele está conosco, ele está no barco, independente da situação. Amém? E vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que aqui está. Não sei, Senhor, como cada um aqui chegou. Não sei, Senhor, como está o coração de cada um que aqui está. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então, toca, Pai. Não deixa que ninguém saia daqui nessa noite da mesma forma que entrou. Cuida, Pai, do coração. Cuida da mente, Senhor. Cuida da alma. Vem, Senhor, com o teu abraço, com o teu acalento, com o teu amor, Papai. Te peço nessa noite, Senhor, que abençoe cada um que aqui está, aquele que vai trazer a tua palavra, Senhor. Que cada oração feita, cada palavra dita, cada louvor tocado, Senhor, cada ministração aqui nessa noite seja para o louvor da tua glória, Pai. E que seja, Pai, como semente, e que nós sejamos terra fértil sempre, Pai. Que saindo dessa porta a gente possa frutificar. Abençoa, Pai. Tu és o nosso convidado de honra nessa noite. Espírito Santo, passeia por cada cadeira aqui, Senhor, pelo corredor, por todas as salas, Senhor. Peço, Senhor, que abençoe aqueles que por algum motivo não puderam chegar até aqui nessa noite, Senhor, mas que o coração queima pela tua presença. Abençoa, Pai. Obrigada. Amém? Uma boa noite para todos, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindas, em nome de Jesus, né? Grandes coisas tem feito o Senhor e por isso estamos alegres, né? Essa alegria mora dentro de nós e se a gente cuidar, ela nunca vai sair. Amém? Aleluia! Deus é tremendo. Nessa tarde, eu e minha mãe participamos de uma programação onde, em poucas horas, né, a gente foi profundamente ministrado, né? E eu senti no meu coração de fazer algo. Estava até pensando em deixar para o final, mas vamos fazer no começo, quebrar o protocolo, né? Há uma semana, mais ou menos, né, a gente vem conversando, né, eu e meus pais, né, e teve uma conversa, né, da possibilidade da gente estar, assim, um pouco mais à frente, né, do ministério, né, e hoje Deus ministrou meu coração, na verdade, nós precisamos nos arrepender, né, só de pensar que algum ser humano seja capaz de assumir alguma coisa, né, que algum ser humano possa estar à frente de algo que é divino e que é sagrado. Então, eu quero convidar minha mãe para vir aqui na frente e a gente vai começar esse culto de uma maneira diferente, fazendo uma espécie de ato profético de algo que eu fiz lá no começo do meu ministério. Quando eu comecei o meu ministério, eu tive a oportunidade de ler um livro
sobre batismo com o Espírito Santo, e quem escreveu esse livro foi o Enéas Tonini, né? Para quem não sabe, Enéas Tonini, ele foi durante muitos anos presidente da Igreja Batista Nacional, né? Porque, para quem entende de batista, né, os batistas eles são divididos, né? Existem duas convenções, existe a Igreja Batista Pioneira e a Batista Nacional. Então são duas ramificações da Igreja Batista. Nós aqui viemos da Pioneira. E Enéas Tonini foi presidente da Nacional. E Enéas Tonini era um cara incendiado pelo Espírito Santo. Era alguém que buscava muito o fogo do Espírito Santo. E ele escreveu esse livro, né? Batismo com o Espírito Santo. Eu li esse livro, eu tinha esse livro, não sei onde é que está. E no livro ele conta quando o Espírito Santo pediu para ele. Ele era presidente do Colégio Batista Nacional, ele era presidente não sei o que lá do Congresso, não sei o que, presidente da igreja dele, ele tinha um monte de títulos. Ele tinha vários títulos, ele era presidente de um monte de coisa, né? Quando ele chegou numa determinada idade, já com um certo poder, né? Presidente do Conselho da Igreja Batista Nacional do Brasil. Então ele tinha uma série de títulos. E houve um dia que o Espírito Santo disse para ele: entrega. Entrega o que, Senhor? Entrega a direção do Colégio Batista. Entrega a direção do ministério. Entrega a direção do conselho. Entrega tudo. Entrega. Né? Interessante que a gente, talvez, esse final de semana, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, eu estava em Chapecó, e lá numa convenção da empresa que eu trabalho, e lá a gente teve um culto, né? O dono da empresa cedeu o ambiente para a gente fazer um culto no lugar da convenção da empresa. Que tremendo, né? Que glória, né? Que presidente maravilhoso. Tomara que o seu Paulo escute essa gravação. Né? Honrar o meu presidente. E tem até nome de Paulo, né? E lá, pelo menos 3 pessoas no culto que a gente teve, né? Foi dado liberdade para o Espírito Santo e pelo menos tivemos ali uns 7 pregadores, né? Todos pregavam ali 5 minutinhos, 10 minutinhos. Eu fui um deles, fui convidado para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas pelo menos 3 pregadores, né, citaram o Salmo 37. Quando a palavra de Deus diz, né, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais ele fará. Parece ser tão simples, né? Meu Deus, isso é assim até uma coisa decorada, né? Meu Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. É o salmo, um dos salmos uma das frases mais usadas, né, para novo convertido. Né? Entrega teu caminho ao Senhor. E eu estava me tocando, né, com tudo que eu ouvi lá e juntando com o que a gente ouviu hoje à tarde. Nós precisamos de novo entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque a gente não entregou, a gente entregou talvez lá no dia da nossa conversão. Lá no dia da nossa conversão a gente entregou a nossa vida para o Senhor. Mas entregar o caminho é muito mais do que entregar a vida. Entregar o caminho é dizer, Senhor, toma a direção da minha vida. Toma a direção, né? E a direção não é só o volante, mas é também o acelerador, é o freio. Eu preciso deixar ele conduzir totalmente. Quando ele achar que tem que frear tudo e parar a minha vida para fazer um check-up geral, né, como a gente faz às vezes com os dentes, ou com a saúde, ou com o automóvel, de vez em quando Deus tem que parar tudo na nossa vida também para fazer um check-up. Então, ou seja, ele pisou no freio, eu tenho que deixar ele pisar no freio. E tem horas que ele vai querer acelerar, e eu tenho que deixar ele acelerar. Né? Só que muitas vezes, amados, a gente já esqueceu do que é entregar o caminho ao Senhor. Então a gente entregou lá no começo, mas a gente já pegou de volta faz tempo o comando da nossa vida. E a gente às vezes faz orações, né, superficiais. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. Espírito Santo, fica à vontade nesse lugar. E é tudo balela, é tudo historinha da carochinha. Porque nós deixamos o Espírito Santo ir até um ponto. Mas quando ele começa a mexer nas profundezas da nossa alma, quando ele começa a querer renúncias maiores, algumas coisas que vai mexer na carne, vai tocar às vezes no bolso, né? Vai tocar no nosso conforto, vai nos tirar da nossa privacidade, como há 1 ano atrás eu tive que receber o meu sogro e a minha sogra para morar na minha casa, né? Parece ser uma coisa fácil, né? Eu nunca
comecei a namorar com a minha esposa em 1996. Desde 1996, vai fazer 30 anos, ano que vem, eu nunca tive uma discussão com meu sogro. Nunca, em 30 anos. Mas agora morando na minha casa, agora é diferente, né? Porque agora mexeu na minha privacidade. Então, são coisas aparentemente simples, mas a gente precisa morrer. E é o que, daqui a pouco, ele vai continuar falando sobre isso. Mas, eu queria fazer um ato profético com a minha mãe aqui no começo desse culto. Não foi nada combinado, mas de a gente realmente entregar a direção da Igreja Batista Restaurando o Amor nas mãos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Todo o nosso trabalho é em vão. E eu não sei vocês, a palavra que Deus me deu lá em Chapecó para ministrar, foi Mateus 11, 28. Né? Mateus 11, 28... também muito conhecido, né? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Agora, que incrível que nós estamos na caminhada do Senhor e nós estamos voltando a ficar cansados. Talvez vocês não, mas eu tenho voltado a ficar cansado. Em alguns momentos eu tenho estado cansado. E por que a gente volta a ficar cansado? Porque a gente pega de novo o controle. Simples assim. Quando eu pego o controle daquilo que eu já tinha entregado na mão dele, eu volto a ficar pesado. A Bíblia diz, lançai sobre ele as vossas ansiedades. Aí você vai lá e entrega tudo aquilo que te deixa ansioso e preocupado. Só que 5 minutos depois você pega de volta, ou seja, pegou o peso todo de volta. Então assim, a nossa vida é uma vida de entregar e pegar, entregar e pegar, entregar e pegar. E fazendo esse ato profético nós vamos dizer, Senhor, nós estamos entregando para nunca mais pegar. O controle é teu, a direção é tua, o acelerador é teu, o ministério é teu, até porque a igreja nem é nossa, a igreja é de Jesus. Quem morreu na cruz por ela, quem comprou ela com seu próprio sangue foi Jesus. Nós aqui somos só mordomos. Né? Só que às vezes, na força de expressão, né? Pastor presidente, pastor vice-presidente, líder de célula, anfitrião, né? Os títulos que a gente dá, né? Todos servos, todos servos. Ele é que faz tudo, né? Embora que eu tenha certeza que essa igreja é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja que tem pessoas tementes a Deus, tanto à frente das células como à frente do culto. Aqui não tem ninguém brincando de ser crente, não tem ninguém brincando de aventura de igreja. São pessoas tementes a Deus que têm realmente deixado o Espírito Santo fazer. Mas fazendo esse ato profético, eu queremos dizer, Espírito Santo, nós cremos que existem águas mais profundas. Nós cremos que existem níveis mais profundos que Deus quer nos carregar e nós queremos deixar o Senhor conduzir. Custe o que custar, dor o que doer, eu sei que é melhor deixar Ele conduzir esse barco. Né? E para encerrar essa palavra inicial, para quem não sabe, vai ficar sabendo, quando Deus fechou a arca de Noé, porque Noé não fechou, quem fechou foi Deus, né? Aquela arca não tinha volante, aquela arca não tinha leme, aquela arca não tinha como conduzir. Por quê? Porque essa função não é de Noé e de mais ninguém. Essa função é só do Senhor. Tudo que Noé tinha que fazer era juntar a bichalhada, a família e botar para dentro da arca. O resto, deixa com Deus que Ele faz. Amém? E aguentar o cheiro do cocô fedido, né? Que às vezes os irmãozinhos dentro da arca soltam, né? Amém. Meia hora já falou. Preocupada com o tempo. Isso é outra coisa que temos que nos libertar. Porque o tempo também é do Senhor. Isso é pecado. Sair de casa era meia hora. Até agora, e a maioria de pé. E eu estava doente. Ontem eu estava de cama. Ainda falei para tua mãe que eu estava com vontade assim de gripada, tosse, né? Então, o físico da gente já está cansado, né? Se vocês me verem sentada, não é porque eu estou mal, não. É porque eu estou... Estou até cansada. Amém. Mas valeu a pena ter ido. Amém. E, amados, só aproveitando a fala da minha mãe, né? Nunca esqueçam que
a verdadeira adoração não depende de nenhuma postura física que a gente faça. É verdade. Embora que quando eu me ajoelho, isso tenha um significado, quando eu levanto as mãos, isso tem um significado, né? Quando eu fecho os meus olhos para de repente tentar me concentrar mais no Senhor, tem um significado. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E coração quebrantado não depende de postura física. Eu posso estar sentado de joelho, em pé, e Deus entende se eu estiver muito cansado, embora que Deus tenha poder, se eu tiver fé, né, para renovar minhas forças, mas ainda assim, se eu estiver muito cansado, eu posso sentar e posso ficar o culto inteirinho sentado. Como você já viu aquela pastora Tânia Teresa, né? É uma pastora que ela prega sentada. Ela prega sentada, é uma senhora que deve ter mais ou menos a idade da minha mãe, ela prega sentada. Quem aqui já ouviu falar no pastor José Rodrigues, né? Presidente da MCM Povos, né? Missão Cristã Mundial, pastor do Luiz Hermínio, José Rodrigues, é o líder do Luiz Hermínio, né? Não é muito divulgado, mas é. Ele prega sentado também, ele é um médico já, que agora já é pastor há muitos anos, prega sentado. Amém? Estás continuando? Não tem problema, o Espírito Santo está aí, a liberdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Pai, começar esse culto, Pai, de uma maneira diferente, Pai. Queremos começar esse culto, Pai, primeiramente nos arrependendo, Senhor, como igreja, Senhor. Por muitas vezes, ó Pai, impedir o Teu Espírito Santo de fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas, Pai. Nós queremos, ó Pai, como igreja, Senhor, renunciar, ó Pai, os nossos títulos de pastor, de líder, de guia, de mestre ou qualquer coisa parecida, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que só o Senhor é Deus. Queremos declarar que o único que tem autonomia, autoridade, autorização para governar, controlar, dirigir, administrar, ministrar, falar na tua igreja é o teu Santo Espírito, Pai. Nós reconhecemos, Pai, publicamente, que somos apenas vasos de barro para que a excelência, a glória e o poder seja somente do Senhor, Pai. Nós começamos essa noite, Pai, declarando o início de um novo tempo, Pai. Aqui morre Pastor Cristian, morre Pastora Mena, morrem todos que estão aqui, ó Deus, para dar total liberdade ao Teu Espírito, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por manipular a Tua igreja, por controlar, por tentar administrar, por tentar fazer na força do nosso braço, Senhor. Embora que o Senhor conhece o nosso coração e sabe do nosso temor de sempre pedir ao Teu Espírito Santo a direção, mas mais uma vez, profeticamente, representando aqui as gerações, Pai, em nome de Jesus, peço para a Gabi vir aqui, só para a gente fazer esse ato profético. Oh Deus, representando aqui as gerações, Pai. A minha mãe, Pai, representando a geração de Abraão. Eu aqui representando a geração de Isaac. A Gabi, Pai, representando a geração de Jacó, Pai. Porque Tu és um Deus de geração. Tua palavra diz que Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó não pode sem Abraão. Abraão não pode sem Isaac. Mas Isaac também não pode sem Jacó. Isaac não pode sem Abraão. E Jacó não pode sem Abraão. Jacó não pode sem Isaac, porque Tu és um Deus geracional. Nós precisamos de todas as gerações, e aqui representado, Pai, na vida da minha mãe, da minha vida, da irmã Gabi, Pai, estamos aqui representando 3 gerações, Pai, para se humilhar debaixo da Tua potente mão e declarar, Pai, que Tu és rei nessa igreja. Nós entregamos o comando a Ti, Pai, e declaramos que a partir do dia de hoje, que fique registrado no mundo espiritual, nas regiões celestiais, ó Pai, diante de todos e diante do mundo espiritual, que quem reina nesse ambiente, nessa igreja, é o Teu Espírito Santo. A Ele tão somente seja honra, glória e louvor. Amém e amém. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Bater na porta e
bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar de estar em minha vida aos seus pés. Eu não vou parar de estar em
por amor a Ti, ao Teu reino, aquilo que o Senhor ama. Oh, acende a chama, acende a chama, acende a chama, mais e mais de amor por Ti, Senhor. Oh, que o mundo possa ver uma igreja apaixonada, uma igreja inflamada, uma igreja desesperada, ardendo de paixão, de amor pelo Rei Jesus. Oh, alto, tão alto, profundo é o Teu amor, Jesus. Alto, tão alto, profundo é o Teu amor. Alto, tão alto, profundo é o Teu amor por mim. Alto, tão alto, profundo é o Teu amor por mim. Adorando o Senhor. Quem foi perdoado, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre, que leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos, cantaremos para sempre. Amém. Os anjos santo, toda a criação santo, exaltado é santo, santo para sempre. E o teu povo sim ao Rei sempre será santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos, domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos, domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos santo, toda a criação santo, exaltado é santo, santo para sempre. O teu povo santo, é o Rei dos Reis, santo,
atraído outra vez o teu sangue. Sinta amado por ti. Encontre teu coração, encontre em teu coração, pois você me aceitou para sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Sinto mimado por ti. É tão belo. É tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, oh, eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Por mais que o Senhor muitas vezes ministrou aqui, amado, na abertura do culto, se Paulo declarou: eu sei padecer necessidade e sei ter em abundância. Eu sei enfrentar a escassez e também sei conviver com a fartura. É porque o Evangelho ensina que na caminhada nós vamos ter diversos tipos de experiências. Algumas delas serão doces e outras delas, assim como aquelas ervas que Deus orientou que o povo comesse na
Ti. Nós entregamos a Ti o caminho, a direção, o acelerador, os freios de mão. Nós entregamos a nossa família, as nossas casas, os nossos filhos. São herança do Senhor. Nada é nosso, tudo é Teu. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a tem nada mais precioso do que a presença do Senhor, né? Ele é que nos renova, Ele é que faz tudo novo. E essa noite a gente, para essa palavra de dízimos e ofertas, a gente vai ler uma passagem que ela está lá em 1 Reis 17. Primeira Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 9. Essa passagem aqui é Deus falando com o profeta Elias. E ele fala assim: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido,
Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Amém. Meus irmãos, a gente passa por muitos momentos na nossa vida, né? E às vezes no tempo difícil, o Senhor ele quer derramar a bênção sobre nós, ele providencia o caminho para isso, mas ainda assim tem algo que nos prende. Ainda assim tem algo que nos impede de entregar e confiar ao Senhor. É fácil a gente entregar quando está tudo certo, mas quando é o último, quando é aquilo que dá a sensação de que vai faltar, não é fácil. Só que o Senhor, deixa eu te perguntar, era Elias quem precisava dela? Eu tenho certeza que tinha muita gente com muito recurso. Deus podia mandar Elias a qualquer casa e a qualquer lugar. Inclusive lá em Lucas fala, né, que tinham muitas viúvas, inclusive, mas foi essa que o Senhor escolheu. Ele escolheu para que ela fosse abençoada, para que no meio daquela prova ela fosse abençoada. Se a provisão tivesse chegado antes, ela não conheceria o poder de Deus. O Senhor fez na hora certa e com a atitude certa, mesmo que ela tenha tido uma dúvida no começo, o Senhor derramou os milagres sobre a vida dela. Porque a palavra fala bem ali no comecinho, né, naquele versículo 9, Deus fala assim, ó, demora-te ali onde ordenei a uma viúva. Então o Senhor já tinha ordenado a ela. E muitas vezes o Senhor já nos ordenou, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Só que saber o que tem que fazer é uma coisa, fazer é outra. E às vezes a gente ora tanto assim, Senhor, me ajuda, me ensina qual é o passo que eu tenho que dar, o que eu preciso fazer. Mas a parte mais difícil realmente não é saber o que tem que fazer, é a gente fazer. E enquanto eu pensava nessa palavra, o Senhor trouxe uma situação tão simples no meu coração. Teve um dia que eu saí do meu trabalho, né, meio-dia. Eu tenho 1h12 mais ou menos de almoço, né, 1h12. E daí eu fui lá e peguei uma marmita, daí demorou, daí eu estava vindo para almoçar, meu esposo estava esperando em casa para almoçar, já tinha passado um tempo ali. E daí quando eu estava passando, eu vi uma mulher que eu já tinha trabalhado com ela, e eu senti no meu coração de que era para eu dar aquela marmita a ela. Só que eu estava morrendo de fome. E meu marido em casa esperando. E a gente ia almoçar para eu já ir trabalhar, né? Quando a gente vê alguém em situação de rua, tu sempre já imagina que a pessoa realmente pode estar precisando, mas era uma mulher que eu já tinha trabalhado com ela, mas eu vi ela eu achei ela um pouco debilitada, assim. Mas, né, eu na minha pressa passei direto. Ela estava vindo, estava caminhando, estava ali na rua que eu moro. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim pro meu marido, então, é que eu encontrei uma mulher, né, que eu já trabalhei com ela, não sei, eu senti de Deus que era para dar uma carona, que era para entregar essa marmita, e ele assim, o que tá esperando? Então vamos. Aí a gente foi e ela estava assim, quase na frente do condomínio, estão construindo ali, tinha uns banquinhos ali, e ela tinha parado ali. Daí eu fui lá e perguntei para ela, tu queres uma carona? Daí ela assim, eu quero, porque eu tinha mesmo parado aqui para descansar. Tava ela e a filha, né? Aí elas entraram, daí ela foi contando que ela, né, tinha passado por uma doença, estava se recuperando. E daí quando a gente chegou lá na casa dela, daí eu dei a marmita para ela. Mas aí eu fiquei pensando, né? A gente saber o que é para fazer é fácil. Imagina uma coisinha tão simples assim como dar uma marmita. E não é que a gente ia ficar assim, depois teria outra coisa, enfim, né? Mas eu mais preocupada com o meu tempo, né? Não dava de ir lá e pegar outra de novo. Só que a gente fazer, às vezes a gente titubeia, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas a gente vacila ali em realmente fazer o que tem que fazer, né? E o Senhor chama a nossa atenção hoje, a todo tempo, né? Para a gente ficar atento. Porque
Porque às vezes tem algumas situações da vida, talvez aconteça com vocês também, eu penso assim, deveria ter feito de tal forma. Mas Deus já tinha dado a direção, mas a gente fica na dúvida e acaba não fazendo. E a gente precisa, na verdade, estar preparado o tempo todo para a direção de Deus. Porque se a gente fala com o Senhor, pede para Ele falar conosco, pede para Ele direcionar o nosso dia, em seguida Ele faz a parte dele, mas a gente muitas vezes está bloqueado para fazer a nossa. Né? E voltando aqui para o nosso tema, o Senhor ele já dá toda a direção do que a gente precisa fazer, de como a gente deve se posicionar, para que a gente seja abençoado, para que a gente dê legalidade, para que Ele repreenda o devorador na nossa vida, para que o milagre aconteça na nossa vida, para que a gente seja próspero em todas as áreas, não só na financeira. E muitas vezes Ele faz como Ele fez com essa mulher. É bem num tempo de prova. Em alguma área é que a gente precisa entregar algo que a gente entende que a gente não está em condições de entregar. Essa mulher, ela não entendia que ela estava em condições de dar provisão. Ela era quem precisava. E Deus mudou um decreto de morte na vida dela. Ele usou o profeta e ele usou esse momento, ele mudou a história dela. Ela ia morrer, ela mesma declarou que ela ia fazer uma comida para ela, para o filho dela, e ela ia morrer. E o Senhor, no meio daquela prova, Ele transformou e Ele mudou aquele decreto, Ele mudou aquela história. E o nosso Senhor, Ele é Deus de milagres, amém? Amém. Então a gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas nós podemos ter a certeza e a confiança de que Ele vai agir. De que quando a gente entrega, Ele age. Por quê? Porque fala na palavra dEle. E é isso que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Você pode entregar então seu dízimo, sua oferta aqui no altar do Senhor. Diante de Ti, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, Pai. Pedimos, Senhor, venha agir, Deus, em nossas vidas, venha agir em nosso ministério, Deus, no Teu ministério, Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso. Prospera, Senhor, prospera nesse lugar, Pai, da Tua provisão, Deus. Oh, Senhor, nós entregamos, Pai, as nossas vidas a Ti, nós entregamos todas as situações das nossas vidas a Ti. Te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a confiar, para que o Senhor nos ajude a Te entregar, Senhor, para que, assim como essa viúva, Pai, que do nada dela, Senhor, o Senhor entregou uma provisão tremenda para a vida dela, Pai. Oh, Senhor, que assim também seja na nossa vida, Pai, e que nas áreas, Senhor, que a gente tem certeza que não tem nada para entregar, o Senhor venha com o Teu milagre, Pai. E daquele nada, daquele pouco, Pai, o Senhor transforma em abundância, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, derrama, Pai, mais o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Deus, e nos ajude a agir da forma que Te agrada, da forma que já sabemos em nosso coração, que é o que o Senhor quer que agimos daquela forma, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, amém? Amém. Além de entregar o caminho ao Senhor, a gente tem que entregar a farinha, tem que entregar o azeite, tem que entregar os 5 pães, os 2 peixinhos, tudo aquilo que tiver em nossa mão, entrega para Ele. O segredo é entregar, né? Deus começou o culto falando, né? Então temos que entregar. Aleluia. Glórias a Jesus.